lá, Isso, vou segunda-feira é levar para você. frente. Exatamente. Vamos chamar nossa corredora, nossa maratonista, para saber como é que foi a São Silvestre? Amanda, Você seja ganhou, né? bem-vinda. Bom dia e parabéns. Eu sei que você Bom ganhou essa dia. prova. Ganhou, Amanda? Gente, ganhei, a medalha tá lá, ó. Coloquei a medalha em destaque aqui. Ganhei. Invejosos dirão que é mentira, mas sim, fui campeã da São Silvestre. E também ganhei a Mega Sena da Virada, gente. Bom dia para vocês. Isso aí não é verdade, porque se você tivesse ganhado, você não estaria aqui. Se eu tivesse ganhado, eu também não estaria. Mas Eu estaria por amor à não deu. causa aqui. Bom, eu, como não saí do grupo, deu para perceber que eu também não ganhei, né? É sobre isso aqui. Vamos falar sobre as universidades privadas, Amanda. 2026 já começou e a gente segue aqui o N1 com notícias. Hoje é só o segundo dia do ano, gente, mas estamos aí. O estado de Santa Catarina, comandado pelo governador bolsonarista, o Jorginho Melo, ele destinou mais de 1 bilhão ao ensino superior privado, deixando de lado as universidades públicas estaduais. Foi isso mesmo que você escutou. Amanda, você levantou dados, né, do portal da Transparência que mostram o crescimento do valor repassado para essas instituições privadas em comparação ao ano de 2024. E aí é o seguinte, gente, presta atenção. A universidade contemplada com mais recursos no estado foi a Univale, que recebeu 156 milhões de reais. Recentemente, a instituição foi alvo de polêmica por ser sede de um evento do deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. Tudo se conecta, né? E aí, estudantes protestaram contra a atividade e a Polícia Civil fez uma operação contra manifestantes, o que resultou até no arrombamento da sede do partido Unidade Popular. A gente falou, a gente noticiou isso aqui no ICL. Agora, Amanda, a gente sabe, né, que a extrema-direita trava uma batalha aberta, declarada, pelo domínio da educação. O que eles chamam de guerra cultural. Esse é o nome que eles deram, tá? E eles, logicamente, que são a solução. Essa tentativa de sucatear as universidades públicas catarinenses e favorecer as instituições privadas aí, com mais de 150, é muito dinheiro, né? Isso faz parte desse projeto, né? É parte de tudo isso. Faz parte dessa guerra cultural que eles declararam. Com certeza, Roberta, queria, né, dar um excelente 2026, desejar um excelente 2026 para vocês e para a comunidade do ICL também, que está sempre ligadinha aqui na gente. Espero trazer notícias melhores ao longo do ano, mas infelizmente, por enquanto, a gente tem aí algumas questões pendentes, né, do ano que passou e também um monitor sempre ligado, o radar sempre ligado para o que acontece nessas regiões onde o bolsonarismo ainda impera, mesmo com tudo que aconteceu ao longo de 2025. Essa guerra cultural, ela realmente faz parte aqui da estratégia de educação do governo bolsonarista do Jorginho Melo, e isso está muito presente nessa política que é o chamado Universidade Gratuita, esse programa que ele trouxe já no primeiro ano de mandato, e cuja proposta é basicamente encher os cofres das universidades particulares, do sistema de ensino privado, tanto as universidades comunitárias, como é a Univale, que no ano passado fez esse evento com o Nicolas Ferreira e acabou aí atraindo alunos que protestaram contra a presença de uma pessoa negacionista, de um deputado que tem aí uma série de problemas com desinformação, com disseminação de discurso de ódio, num lugar de produção do conhecimento. Então, houve esse protesto por parte dos alunos, e o governo não reagiu bem, tanto que usou a Polícia Civil também como forma ali de tentar constranger essa manifestação. E esse programa, Universidade Gratuita, ele tem inflado, ele tem ajudado as universidades privadas do Estado a saírem de uma espécie de sufoco orçamentário que também veio aí ao longo dos últimos anos. Eu gosto de comparar, Roberto, William e a nossa comunidade que está nos escutando agora, com a questão dos cortes orçamentários nas universidades federais, nas nossas instituições públicas. Na semana passada, acho que todo mundo ficou impactado com a notícia sobre a manobra dos deputados federais, que levou a perda de recursos milionários de quase 500 milhões de reais por parte das universidades federais públicas do governo federal. Então, se a gente for comparar em ordem de grandeza, aquilo que o governo bolsonarista de Santa Catarina destina às universidades particulares e privadas do Estado é o dobro do que representa esse corte orçamentário das universidades públicas e que vai fazer tanta falta
no orçamento federal. São orçamentos distintos, mas para a gente ter uma noção da grandeza, né? R$ 1 bilhão é muito dinheiro para essas universidades particulares, num programa que tem muitas fragilidades, que foi alvo de investigações do Tribunal de Contas do Estado, em que teve também uma série de constatações de indícios de irregularidades, bolsistas milionários foram contemplados, com bolsas para estudar medicina, por exemplo. Então, é aí um exemplo de como é uma política que deveria ser uma política pública, mas que foi feita para ajudar instituições privadas, é conduzida por um governo bolsonarista que também tem uma vertente neoliberal, que busca essa ideia da privatização do ensino, do sucateamento das instituições públicas. É isso que a gente tem vivido por aqui, infelizmente. Agora, William, a gente vê que se repete muito, né, em governos bolsonaristas. Aqui em São Paulo, o Tarcísio deu dinheiro para as concessionárias de rodovias no final do ano. Lá em Santa Catarina, o dinheiro é para a iniciativa privada também, só que falando em educação, o que para mim é muito mais grave. Roberta, inclusive eu sou egresso da Univale, né? Você fez me formei em jornalismo na Univale, né? Anos que eu morei em Santa Catarina, eu me formei em jornalismo na Univale. Na verdade, eu não vejo exatamente um problema muito grande em você usar recurso público para educação, ainda que seja educação privada. A gente tem, por exemplo, no governo federal, um programa que financia bolsas de estudo para alunos de baixa renda em universidades privadas. O problema é quando você tem, dentro deste pacote, redução de recurso de universidade pública. O foco do governo do estado deveria ser investir esse recurso, esse montante gigantesco que a Amanda trouxe para a gente, na construção de campos de universidades públicas. Sabe por que eu não fiz uma universidade pública lá em Santa Catarina, Roberta? Porque quando eu morava em Santa Catarina, eu só tinha, por exemplo, a opção de fazer em Florianópolis, de fazer jornalismo em Florianópolis, na Federal. E eu tinha que me mudar de Balneário Camboriú, onde me morava, para Florianópolis, o que seria inviável para mim naquele momento. Porque não existem campos o suficiente, campi, né, das universidades estaduais, por exemplo, da UDESC. Não existe esta universidade pública estadual espalhada por toda Santa Catarina. Então, talvez sim, se Santa Catarina já tivesse uma rede de universidades públicas, estaduais, espalhadas pelo estado inteiro, atendendo a demanda de alunos de toda Santa Catarina, e você ainda assim tivesse um déficit de vagas em algumas formações, você cria um programa para poder atender essas vagas na rede privada. O problema é que hoje Santa Catarina não tem essa rede pública que atende o estado inteiro. Hoje, em 2025, na minha época, quando eu entrei na faculdade em 2003, já não tinha. Hoje continua não tendo essa rede no estado inteiro. Essa região, por exemplo, ali do Vale do Itajaí, não tem uma universidade pública do tamanho que a região necessita. Então, Santa Catarina não investe na universidade pública e escolhe investir na universidade privada. Repito, se você fizesse o investimento na universidade pública e tivesse ainda déficit de vaga, precisasse de bolsa de estudo nas universidades privadas, como faz o governo federal, por exemplo, você também poderia criar um programa parecido. Já existe, né? O FIES, no governo federal, para financiar o estudo de pessoas de baixa renda em universidades privadas. Mas a lógica nem é essa em Santa Catarina. Você não investe na universidade pública e faz o investimento direto nas universidades privadas, um investimento que não é a longo prazo, né? Porque você não tem uma construção de um espaço, uma construção de uma rede de professores, você apenas realoca dinheiro público para o bolso das universidades privadas, o que me parece ser um equívoco muito grande. Pois é. Perfeito, William. E assim, eu gosto de falar também que essas instituições comunitárias, principalmente as comunitárias, porque as privadas também recebem, né? Elas realmente são um espaço importante de produção do conhecimento, de interiorização do ensino superior, a exemplo do que aconteceu até na tua própria trajetória, William. Acontece que, muito diferente do ProUni, que é um programa consolidado e que foi criado realmente para interiorizar o ensino superior e também para atingir um público de baixa renda que dificilmente teria acesso às universidades federais, que ainda tinham uma porta de acesso muito elitizada, muito centrada numa classe média, que teve acesso aos melhores colégios.
o Universidade Gratuita ele não surge como uma política pública para ajudar os estudantes a se formarem, ele surge como uma política para ajudar a enriquecer e a tirar essas universidades do sufoco. Ou seja, é um braço aí criado pelo governo de Santa Catarina, tanto para essa guerra cultural, como a Roberta bem introduziu aqui no assunto, mas também para construir esses aliados, esse grupo de poder que sustenta essas universidades institucionalmente. Eles também são aliados do governo, então cria-se aí uma espécie de grupo articulado também para ajudar até nos projetos de reeleição do governo. Então, por isso a crítica, menos do que uma política pública, ele é uma política de fomento aí dessas instituições que tinham vários problemas orçamentários e que agora não tem mais porque foram salvas por essa boia do governo Jorginho Melo. É isso, a gente vê os governadores fortalecendo a sua rede, né, para utilizar como palanque. Enfim, vamos lembrar que o ano que vem tem eleição estadual também. Agora tem mais uma notícia aí que chega de Santa Catarina, Amanda, é que o estado emitiu um novo alerta para a situação de chuvas neste começo de ano, ou seja, nas próximas horas são esperados temporais isolados com raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos pontuais. Vem o pacote todo. Ainda no fim de 2025, as cidades turísticas como Brusque e Balneário Camboriú, elas foram afetadas por fortes temporais. Isso provocou até uma imagem curiosa, que a gente vai colocar aqui na tela e que viralizou nas redes sociais. Uma Lamborghini, olha isso! Um carro que vale aí em torno de 8 milhões de reais. Nessa imagem que você está vendo aí. Passando em meio às ruas alagadas da cidade. Não combina, né? Essa Lamborghini aí chiquérrima, passando em rua alagada. Olha só. Né, Amanda? Realmente é muito triste, né? Eu tô fazendo essa comparação aqui porque, na verdade, é um contraste muito grande que a gente viu aí. E triste, né? Nessa história toda é que o governador de Santa Catarina, o que mais dói é que ele é um negacionista, né? Ele é um negacionista climático, ele se recusa a admitir que os eventos extremos estão cada vez mais frequentes. E, cara, não toma nenhuma atitude, porque ele vai falar o quê? A culpa é da chuva, mas não é um evento climático. É a chuva que foi um pouquinho demais, mas daqui a pouco volta ao normal. Não resolve nunca. Sabe o que eles fazem, Roberta? Eles colocam o coletinho da Defesa Civil, que infelizmente uma instituição tão séria, que é tão importante em momentos de tragédias climáticas, que também são cada vez mais constantes no nosso cotidiano, e eles usam esse coletinho para dizer, gente, a gente está aqui, a gente vai dar um jeito, infelizmente choveu muito, a gente não tinha nada para fazer, não deu para prevenir, mas o que a gente sabe é que sim, dá para prevenir. A ciência já vem trazendo há décadas essa questão dos extremos climáticos. As universidades públicas, para retomar também um pouco o assunto anterior, elas também têm sistematicamente trazido dados de que Santa Catarina é um núcleo central desses eventos extremos, principalmente com a questão das inundações, e em especial também nessa época do ano, né, na temporada de verão. Na temporada de verão, a gente tem também um fluxo de população aumentado por conta do turismo, e aí em Balneário Camboriú é um exemplo muito claro, né? Essa Lamborghini aí transitando numa rua alagada, numa cidade que está completamente lotada de turistas e que vai permanecer assim a temporada toda. E uma questão que eu também gosto de trazer, sempre que a gente aborda essa questão do assunto dos extremos climáticos, é que lá em agosto desse ano, aqueles governadores que a gente sabe que são os governadores de oposição ao governo federal, Zema, Caiado, nesse encontro que eu vou listar agora, o Caiado não estava porque ele não é da região sul, mas o Tarcísio, o Zema, o Eduardo Leite, os governadores que também se aliaram recentemente agora nesse tal do consórcio da paz, depois da Operação do Rio, eles fizeram uma COP paralela, um evento para discutir algumas temáticas ambientais, pensando especialmente na questão da Mata Atlântica, que é o principal, é o ecossistema que predomina por aqui. E eles fizeram isso para tentar anular também a agenda ambiental da COP30. E o governador Jorginho Melo, inclusive, não foi e não mandou nenhum representante para a COP30. O principal evento de discussão da pauta ambiental do mundo que aconteceu aqui no Brasil, e o governo de Santa Catarina não participou deste evento e está aí lidando com as consequências de mais um extremo climático. Essa imagem da Lamborghini ela é muito ilustrativa porque ela nos mostra que
ninguém é preservado no momento de tragédia, né? Os ricos, os pobres, claro que os pobres vão ser principalmente, especialmente atingidos nesse momento, mas os ricos também vão sofrer as consequências. Então, numa cidade como Balneário Camboriú, é uma imagem bastante distópica, apesar de ser uma imagem verídica, que aconteceu agora, 2 dias atrás. Pois é, atinge todo mundo, né? Inclusive a Lamborghini. É a água que a gente toma, é o ar que a gente respira, Amanda, não tem como, assim. O negacionismo faz isso. Ô, Roberta, tipo, agora há pouco a gente estava com o Elô e eu dizia que eu não tinha lugar de fala para falar sobre Nova York com o Elô. Sobre Santa Catarina eu tenho um pouco de lugar de fala para falar com a Amanda, né? E com você também, né, Roberta? Você morou lá muito tempo em Santa Catarina. É um evento sazonal. Quem mora em Santa Catarina, em especial na região do Vale do Itajaí, e aí a gente falou desde Blumenau para baixo, são as enchentes do final do ano e do começo do ano. Algumas dessas enchentes ficaram registradas na história do estado, muita gente morreu, muita gente perdeu tudo, e isso acontece todo ano. Todos os anos os governos de Santa Catarina se sucedem em não resolver o problema. As chuvas são muito fortes, todo mundo sabe que elas virão e que elas vão causar problemas nas cidades. Em cidades como Balneário Camboriú, por exemplo, mas o problema é diferente. Balneário é uma cidade que tem 100 e poucos mil habitantes durante o ano inteiro, e durante esse período recebe mais de 1 milhão de pessoas. Então, a cidade, que é a menor cidade em território de Santa Catarina, não tem estrutura para receber tanta gente, por isso falta água, falta energia elétrica, né? As ruas alagam, é um problema histórico e estrutural. Mas na região do Vale do Itajaí, as enchentes e os alagamentos são frequentes. Todos os anos a gente tem histórico de gente que perde tudo, de gente que perde casa, de gente que morre por conta desses fenômenos climáticos que vão ficando cada vez mais graves e cada vez mais intensos por conta das mudanças climáticas, que o Jorginho nem é um negacionista, tá, gente? O Jorginho é um oportunista, um aproveitador. Ele vê uma pauta e fala, essa pauta vai cair bem com a extrema-direita. Ele abraça a pauta mesmo sem acreditar na pauta. Eu duvido que o Jorginho Melo não saiba que as mudanças climáticas são reais e que esses extremos serão cada vez maiores agora e nos próximos anos. Mas, ainda assim, é um evento sazonal de Santa Catarina. Todo ano tem enchente, todo ano tem alagamento, todo ano tem desmoronamento, tem gente que morre, tem gente que perde casa, tem gente que perde tudo, e sucessivamente os governos catarinenses têm sido aí omissos e não têm conseguido resolver esse problema, que esse ano, certamente, com a Amanda aqui com a gente, cobrindo Santa Catarina direto, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, sobre Santa Catarina, porque todo ano acontece e todo ano os governos não fazem nada. Pois é. Vocês falaram muito de Santa Catarina, sabe o que eu lembrei? Do bandejão da UFSC, que é o bandejão mais, pelo menos era, no tempo que eu morei em Floripa, o mais gostoso da ilha. Assim, eu almocei muito naquele bandejão. Não sei se ainda continua bom, Amanda. Continua, e viva a universidade pública, né? A gente começou aqui a nossa conversa falando das universidades privadas, e as universidades públicas seguem sob ataque, e a gente tem que realmente enaltecer, inclusive o RU da UFSC, que é alimentação de qualidade por R$ 1,50, Roberta. É um valor praticamente simbólico. Com R$ 1,50 a gente não compra 2 bananas no supermercado, né? Então, realmente é um exemplo assim de qualidade. Quando a gente tem um serviço público forte, é isso que acontece. A gente consegue ver a população sendo beneficiada. E aqui, infelizmente, a gente está muito numa direção contrária. Mas vamos melhorar e vamos torcer para que 2026 seja um ano chave para isso também. É isso aí, Amanda, querida. Um ótimo 2026 para você e também para Santa e Bela Catarina, porque ela merece. Merecemos todos. Beijo. Beijão, Beijo, gente. Amanda.